poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, de volta com o nosso programa Em Poucas Palavras, no ano de 2017. Cá estamos nós, já chegando ao final de fevereiro de 2017. A coisa está andando, hein, pastor? Rapidão. Muito rápida. Não é? Graças a Deus, porque a cada dia que passa, a expectativa da vinda do Senhor, ela se concretiza, não é? Pois é. E a cada novo dia, as consolações e a misericórdia do Senhor se renovam. Pela Isso volta nos dele. alegra. Amém. Falando nisso, eu fico sabendo que, na verdade, se o pessoal está ouvindo o programa de hoje, o meteoro não destruiu o mundo, não, né? Você fala da notícia de que o meteoro vai... Exatamente. Não, eu acho que quando Deus vier em glória na pessoa de Cristo para julgar o mundo, né, e destruir e refazer as obras do mundo, não vai ser através de um meteoro. Um aviso não. da NASA nem nada, quando Não. a gente estiver menos esperando, né? Mas isso é um tema para um programa, a gente fala mais. Quem sobre sabe? isso. Uhum. Bem, o tema de hoje tem a ver com vida cristã, seriedade da vida cristã, e a pergunta é de Leonardo, que mora em Guarujá, litoral de São Paulo. O Leonardo, ele diz o seguinte: eu moro em Guarujá, litoral de São Paulo, e sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Ele diz: tem uma dúvida no texto de Mateus 5, 29 e 30, onde Jesus diz que se um dos nossos membros nos fizer errar, para que nós devemos arrancar esse membro, pois é melhor perdê-lo do que todo o corpo ser lançado no inferno. A pergunta dele então, pastor, é: qual é a interpretação desse texto? É literal ou não? E desde já agradece e que Deus continue abençoando o programa Em Poucas Palavras e aqueles que estão à frente desse programa. Obrigado, então, ao Leonardo, pastor. Muito bem, muito obrigado também, Leonardo, pela sua audiência e por ter enviado essa pergunta aqui. A sua pergunta é sobre a interpretação do texto, no sentido da maneira como ele foi escrito e como ele deve ser lido. Ou seja, quando Jesus pronunciou estas palavras, e Mateus depois as registrou, era para serem entendidas no sentido literal, ou seja, exatamente da forma como está ali descrito, ou não seria interpretado, então a interpretação seria uma interpretação figurada, né, alegórica ou alguma coisa nesse sentido. A resposta para essa indagação, Leonardo, é que o texto ele tem que ser interpretado não literalmente, mas figuradamente. E isso em nada tira a radicalidade do texto, não é? Isso aqui tem que ser deixado claro. Se você fosse fazer uma leitura literal do que Jesus está dizendo, então você chegaria à conclusão de que nós teríamos que arrancar o olho direito, porque é com ele que nós vemos a mulher do próximo. Lembra do contexto aqui? Olha o que Jesus tinha dito nos versos anteriores. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aqui o Senhor Jesus está reinterpretando a lei, ou seja, dizendo que ela tem o mandamento não adulterarás. Ele tem um alcance mais além do que simplesmente o adultério físico. Basta que uma pessoa no seu coração cobice uma mulher que não é a sua. Com isso ele já estaria quebrando o 7º mandamento. E em seguida ele disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti. Então, no contexto, lendo em sequência, fica evidente que Jesus está se referindo ao fato de você ficar olhando para uma mulher que não é a sua e cometer adultério. Então, arranca esse olho, né? Porque é pelo olho que entra a imagem, que vai no coração e lá nasce o desejo, e o desejo acaba se tornando em um pecado, né? Como Jesus tinha dito. Então, corta já o mal pela raiz, arranca o olho. Então, é óbvio que Jesus não está falando de maneira literal, no sentido de você se mutilar a si mesmo, né? Arrancar o seu olho, porque você não consegue parar de olhar para a mulher do seu próximo, uma mulher casada ou uma mulher que não é a sua. Né? Então, já que você não aguenta fazer isso, né? Você não se controla,
Então já corta o mal pela raiz, arranca o olho. Só que uma pessoa pode arrancar o olho e ainda assim continuar cometendo esse pecado, porque a imagem está gravada no coração. Ele tem memória das mulheres que ele viu, das mulheres que ele conheceu. Então, mesmo que ele se torne cego, ele ainda continua com a capacidade e o poder de cometer esse tipo de pecado. E ele diz a mesma coisa, e aí ele estende a metáfora, né? E aí agora ele já está falando de maneira geral. E ele explica, convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, né? Ou seja, aqui Jesus está dizendo que era melhor você entrar no céu cego do que você ir para o inferno inteirinho, né? Exato. Inteirinho. Essa é a comparação que ele está usando. Ou seja, o ponto aqui de Jesus é que nós temos que tomar todas as medidas possíveis e necessárias para que a gente não peque, para que a gente não quebre a lei de Deus. E aí, como eu disse, ele estende a metáfora. Não é somente o olho, né? O verso seguinte, o verso 30, ele fala da mão nos mesmos termos. Se a mão direita faz tropeçar. Ou seja, se não consigo me controlar e eu pego o que é alheio. Né? Se eu, com as minhas mãos eu roubo outras pessoas. Então, era melhor eu cortar minha mão do que eu continuar na prática do roubo, porque aí isso vai me levar para o inferno com mão e tudo. Jesus está falando mais dessa seriedade mesmo. Exatamente. Então, a passagem considerada no seu contexto e como um todo, e à luz de todo o restante do Novo Testamento, ela deve ser interpretada figurativamente. E essa é uma regra de interpretação que é muito importante, não é? Quando a leitura literal de um texto for absurda, não faz sentido, então deve-se optar pela leitura figurada. Mas sempre a prioridade é para a leitura literal, para a interpretação literal. Se você interpretar literalmente e vir que ela é contrária ao Evangelho, ao espírito do Evangelho, no caso aqui é muito claro, não é? Então é evidente que ela deve ser tomada no sentido figurado. Mas aí, Nathan, como eu disse, em nada diminui a seriedade da passagem. Pelo fato de ser simbólico, não significa que deve ser tratado como uma coisa de somenos importante. Isso, e é um erro, isso é um erro que as pessoas cometem. Pensando no inferno, por exemplo, as pessoas leem, aqui mesmo está falando de inferno, né? As pessoas leem a respeito de inferno e eles dizem assim, mas será que quando Jesus fala do inferno, do fogo, do verme, do ranger de dentes, isso aqui não é figurado, não é? Não é um símbolo, não é uma figura? Eu disse, aí geralmente a resposta é essa. Ainda que fosse, vamos supor que aquelas coisas que Jesus falou, do fogo eterno, do verme que não morre e do sofrimento eterno, ainda que isso fosse figurado, não diminui a seriedade e a gravidade do inferno. Porque essas coisas, então, seriam símbolo de quê? Exato. Né? O que é que está por detrás disso aí? É uma realidade tão terrível que usou-se a simbologia do fogo. Que é o mais terrível, seria uma pessoa queimando a morrer, né? E usou a simbologia do fogo, de um verme que fica roendo a pessoa e nunca para aquilo ali. E a pessoa não morre. E a pessoa não morre. O ranger de dentes, que exprime uma dor profunda, excruciante. Né? Então, isso aqui é símbolo de quê? Então, você vê que a interpretação simbólica de algumas realidades não diminui a seriedade daquilo que está sendo simbolizado. Sim. Então, é o caso aqui. Quando Jesus manda arrancar o olho, cortar a mão, ele está simplesmente dizendo que nós devemos tomar todas as medidas necessárias para que a gente não cometa pecado. Agora vamos nos perguntar, em termos de hoje, não é? O que seria arrancar o olho e cortar a mão diante do que Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Eu fico pensando, por exemplo, se uma pessoa não consegue ter acesso à internet via seu celular, via o seu laptop, se ele não consegue se dominar, não é? E acessar apenas aquilo que edifica, aquilo que abençoa e tudo mais, se ele vai para sites pornográficos, se ele vai para sites eróticos, se ele vai participar de grupos de WhatsApp onde sai aquelas piadas indecentes, o pessoal publica fotos que não deve e tudo mais, e ele não consegue se controlar, não consegue se controlar, então ele tem que cortar a mão e arrancar o olho. No caso aqui seria, eu diria mesmo, né, sair das redes sociais. Exato. Né, acabar com sua conta de internet ou voltar a usar o velho correio. Né? Ou seja, ele deveria, isso aqui foi um exagero, mas ele deveria tomar todas as providências para
que não aconteça aquilo que Jesus disse, que ele cobice, que ele peque apenas pelo olhar, pela intenção e assim por diante. E eu acredito que esse versículo é muito apropriado para o dia de hoje, né? Quando as pessoas estão nas mídias sociais, estão na internet, entram em site pornográfico, ficam em grupos de discussão, nas mídias sociais, onde tem material erótico e tudo mais, e esse pessoal não se controla, isso acaba levando à impureza sexual, à masturbação, a série de outras coisas, prejudica o casamento. Adultério, né? Muitos casamentos estão sendo rompidos por causa disso. Então, em nome da santidade, de uma vida reta com Deus, a pessoa deveria tomar medidas extremas, se necessário for, para que possa manter seu coração puro, sua mente limpa, sua alma pura diante de Deus, porque é isso que Deus deseja de nós. É aquilo que a palavra de Deus diz, a gente põe sentinelas, né? Que Deus coloca sentinelas nos nossos ouvidos, nossas mentes, né? Exatamente. Basicamente é fazer esse filtro através da palavra de Deus para a gente poder ter, porque é mesmo uma luta diária aqui. E a acessibilidade aos meios de comunicação, à internet, as mídias sociais têm representado um desafio, uma tentação e um perigo para muitos cristãos. Então eu acho que todos nós deveríamos tomar medidas radicais, sérias, para evitar não somente o pecado, mas toda a ocasião para o pecado surgir em nossa vida. Não deis lugar ao diabo, disse o apóstolo Paulo com muita clareza lá em Efésios. Não deis lugar ao diabo. Ok. Que Deus nos abençoe. Tem uma passagem lá em Salmo 101, versículo 2, se não me engano, que diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E a palavra injusta lá é Baliar, que é um dos sinônimos para Belial, e Belial é um dos nomes pelos quais Satanás é chamado, né? Isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Muito bem. Querido Leonardo, que Deus abençoe você e todos os nossos ouvintes com relação a essa dúvida, pastor. Muito obrigado, Leonardo, pela sua pergunta. Deus o ajude na luta pela santificação. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faze a minha vontade ser a tua. E me ensina, Pai, obedecer. Mas teu plano, não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.